Palavra do Eterno, primeira epístola de Pedro. Primeira epístola de Pedro, capítulo de número 1. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, aleluia. Lá no finalzinho da Bíblia, tá? Se você quiser ir voltando de Apocalipse, fica à vontade. Vai lá para Apocalipse e volta, você vai achar Pedro rapidinho. Primeira epístola de Pedro, capítulo de número 1. Nós vamos ler a partir do verso de número 14. Amém? Eu vou esperar até que todos encontrem. Amém? Você está feliz com Yeshua? Está mesmo? Hein? Se existe algo que pode ser poderoso na nossa vida, depois da presença do Eterno, é claro que essa vem em primeiro lugar, é a gratidão a Deus, sabe disso? Toda vez que nós somos gratos ao Eterno, nós movemos os céus. Porque aquele que é ingrato, aquele que é soberbo, Deus ele tem um trabalho, qual é? Abater, para que se torne humilde. Mas aquele que é grato já é humilde. Então ele está pronto para receber mais, amém? Olha para quem está do seu lado e fala, você está pronto para receber mais? Amém. O tema da mensagem de hoje é santidade. Diga comigo, santidade. Dá para melhorar, diga santidade. É ser diferente. Dá para melhorar, vamos lá? Santidade é ser diferente. Santidade não é ser igual. Santidade é ser o oposto do mundo, ou como o tempo que nós estamos passando espiritual, que é Páscoa, terça. Santidade é ser diferente do Egito. Então eu e você precisamos ser diferentes para ser santos. Amém? Vamos lá? Capítulo 1, versículo 14, vai dizer assim, de 1 Pedro. Como os filhos da desobediência, não vos amoldeis as paixões que vocês tinham anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também vós mesmos em todo o procedimento. Diga, em todo o procedimento. Deixa eu traduzir, em tudo. Vamos, em tudo que eu fizer. Diga, em tudo que eu fizer, tem que ser santo. Porque está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Ora, se invocais o Pai, aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante a coisas corruptíveis, como prata, ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, ou seja, que os seus pais deixaram de legado para vocês, ou seja, o pai bebia, a mãe bebia, o avô bebia e o filho bebe por legado, porque foi o que o pai deixou inconscientemente para o seu filho, ok? Mas pelo precioso sangue, como de cordeiros sem defeito, sem mácula, sem mancha, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos. Diga glória a Deus. Não, dá para melhorar, eu vou falar. E você dá glória, amém? O qual ressuscitou dentre os mortos, glória a Deus, e lhe deu a glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus, amém?
Santidade é ser diferente. Se eu quero ser santo, eu não posso andar como o mundo anda. Eu não posso caminhar como o mundo caminha, pensar como o mundo pensa, olhar como o mundo olha. Eu tenho que ser diferente. Essa é a mensagem dessa noite, amém? Antes de nós entrarmos, vamos orar, incline sua cabeça, feche seus olhos, vamos falar com o Eterno. Eterno Santo e bendito, Alfa, Ômega, princípio e fim, Aleph, Tav. Nós entramos na tua presença mais uma vez e sabemos que o Senhor está aqui, Senhor. Que o Senhor já ouviu o nosso clamor, a nossa adoração, a nossa celebração, a nossa exaltação ao Senhor. Te exaltamos nessa noite, glorificamos, ó Pai, mas agora é o momento em que nós paramos tudo para ouvir o que o Senhor tem para nós neste dia. A nossa jornada, a nossa caminhada, a nossa semana depende desta palavra. Ela não depende de uma lei do Congresso. Ela não depende, Senhor, de um rei, de um presidente. Ela depende de uma palavra. Por isso, nessa noite, entra, Senhor, com providência e fala aos nossos corações de uma forma única, exclusiva, eficiente e eficaz para a tua palavra, a sua mensagem. Molde os nossos passos, porque de fato nós queremos ser diferentes do que o mundo faz, Pai. Queremos fazer, ó Pai, ó Eterno, obras que sejam santas, puras, para que o teu nome seja glorificado. Essa é a nossa oração e a fé nosso Deus Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo Filho. Amém e graças a Deus. Se você crê, diga amém. Amém. Se você crê, diga amém. Amém. Diga graças a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor bem alto, bem forte. Aleluia! Pode se assentar. Bendito é o nome santo do Senhor. Primeira epístola de Pedro, aonde nós lemos, vai me trazer alguns segredos que muita gente não quer ouvir. Ser santo é ser diferente daquilo que está sendo comum, daquilo que já tem e é ordinário, tá? Ordinário quer dizer igual, tá? Daquilo que já é igual aí no mundo. Se eu quero ser santo, se eu quero ser separado ao Eterno, ou no hebraico a palavra é kadosh aqui, anota aí, kadosh com K. Kadosh significa santo, sagrado, separado, consagrado ou diferente. Olha aí. Se eu quero ser santo, eu tenho que especificamente ser diferente. Não dá para eu falar que sou santo e olho como o mundo olha, penso como o mundo pensa, falo como o mundo fala, engano como o mundo engana. Eu não posso ser mais do mesmo. Olha para quem está do seu lado e fala assim, viu? Não, fala para ele, fala para ela, viu? Tu precisa ser diferente. Fala do teu trabalho, vai na tua casa, fala com a tua família, fala como servo de Deus. Fala para ele, fala para ela. É, porque a gente é muito bom em casa, a gente é muito bom no trabalho, mas como servo a gente não presta às vezes. Chega atrasado, sem motivo, tá? Quem veio do trabalho fica tranquilo. Chega atrasado, não oro, não busco, não participo dos louvores, só venho ouvir a palavra. E aí eu quero a bênção de Deus. Deus vai me abençoar? Deus vai me abençoar? Vou mudar a tua mente. Deus vai me abençoar? Hã? Vai. Porque o que Deus nos dá não vem por obras, mas é dom de Deus. Isso é a salvação. E essa é a maior bênção que você pode ter. Só que as bênçãos espirituais estão condicionadas a algo chamado galardão. E aí sim, amém. Aí sim existe aquele que se destaca mais, aquele que serviu melhor. Porque não é à toa a parábola dos talentos. Deus pega daquele que não produziu, daquele que não trouxe lucro, daquele que não trouxe resultado e dá para quem? Quem trouxe resultado, quem fez mais. A pergunta é, você está fazendo para Deus? Você está dando resultados?
espiritualmente. Porque na empresa é muito fácil. É ou não é? Algumas nem tanto, né? Bater a meta, mas lá é assim, ou você bate a meta, ou tu vai pra rua. É ou não é? E aí você tem que fazer. Mas com Deus, eu entendo que eu tenho livre-arbítrio. E por isso alguns não fazem o que deveriam fazer. Não buscam como deveriam buscar. Não adoram como deveriam adorar. Não servem como deveria servir. E eu preciso tomar um cuidado, porque aí eu estou sendo mais do mesmo. E chega, diga comigo, chega. Não. Diga chega. De ser mais do mesmo. Deixa eu dizer uma coisa da parte de Deus para a tua vida. Deus não te chamou para ser o mesmo. Deus não te chamou para ser igual. Deus te chamou para ser santo, consagrado, separado, diferente. E isso exige de mim posicionamento para aquilo que Deus falou, para aquilo que Deus está me chamando. Kadosh, ou santo, sagrado, segundo o Instituto Bíblico de Jerusalém, ou de Israel, vai dizer que é aquele que está separado de todos os outros, de todo o restante. E uma coisa interessante, enquanto essa palavra era instruída ao meu coração, é que o primeiro povo que Deus escolhe, a primeira nação que nós temos por identidade dentro da Bíblia, e isso é muito importante, porque hoje uma nação ela é instituída por várias famílias, mas na época de Abraão, por exemplo, era uma só família que constituía ali a sua região, a sua nação, o seu bairro. É por isso que Abraão é pai de multidões, ele tem uma nação. Deus, quando te chamou como homem e mulher de Deus, ele te chamou para ser pai de uma nação, de uma multidão, de um povo. E o povo que Deus chama, quem lembra? Qual que é o nome do povo? O primeiro povo que Deus chama. O povo hebreu. Sabe o que significa hebreu? De novo, segundo o Instituto Bíblico de Jerusalém de Israel, se você quiser anota isso para você ter registrado, né? A palavra hebreu vem de Ibrahim, que significa o povo do outro lado do rio, ou aqueles que atravessaram. E aí a palavra de Deus vem me trazer, como nós tivemos um estudo ontem, muito profundo. Pastor, eu não vim, perdeu. Até eu perdi, né? Fiquei triste. Eu nem posso esboço, nunca estava aqui. Eu tive que atender um membro ali na porta. É obra, é sério, queridos. E aí eu perdi uma boa parte, né? Vocês que anotaram aí, depois me mandam aí. Então ontem nós tivemos um estudo que nós identificamos que o nome de um povo, o nome de uma nação, traz uma mensagem oculta que eu preciso identificar e trazer a revelação para a minha vida. Quando eu olho para os hebreus, se você anotou aí, quando eu olho o que o Instituto de Israel vai me trazer, o Instituto Bíblico de Israel vai me trazer, que significa o povo do outro lado do rio, ou o povo que atravessou, eu começo a entender que Deus tem um chamado para aqueles que querem atravessar. Como nós estamos parafraseando o momento espiritual de abertura de portas e caminhos espirituais aqui nessa casa, de glória a Deus, que é o momento da festa chamada Páscoa. Como estamos passando, e Páscoa é passagem, você sabe disso? Deus se prepara para chamar um povo, e prepara, glória a Deus, que está preparado para passar. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Passar o que, pastor? Sair do Egito. Pastor, eu sou crente desde que eu nasci, mas às vezes você pensa como o mundo pensa. Tem um monte de crente por aí pensando como o mundo pensa. Tem um monte de gente que é você chegar e conhecer a pessoa e tudo bem, é aquela coisa, maravilhoso, tudo certo. Aí a pessoa pega e você fala, não, eu não faço isso porque eu vou para a igreja. E a pessoa olha para você e fala, eu também vou. Ela fala, mas você... Aí eu falo, não, eu sou cristão, eu sou crente, eu sou evangélico. Você? Ó. Por quê?
Porque essa pessoa pensa como o mundo pensa. As atitudes dela é a mesma que todo mundo tem. É só ver um boleto a mais. Aí você vê a estrutura da irmã e do irmão. É só vir uma dificuldade a mais. E aí você vê o desequilíbrio emocional, físico, psicológico e principalmente espiritual do irmão e da irmã. Olha para quem está do seu lado e diga: aleluia. Deus te chamou para ser diferente. Então, quando vir aquela vontade de ser igual, de agir igual, como todo mundo faz por aí fora, lembre-se dessa palavra nessa semana. Qual é, pastor? Deus me chamou para fazer diferente. Deus me chamou para ser diferente. Deus me chamou, assim como os hebreus, para ser o povo que está do outro lado. Do outro lado o quê? Se o pecado está aqui, eu estou do outro lado. Se as corrupções estão aqui, eu estou do outro lado. Se as coisas mundanas estão aqui, eu estou... Atravessei o rio, estou do outro lado, irmão. Ninguém me viu. Então eu e você precisa fazer. É fácil ou é difícil? É fácil ou é difícil? É difícil. Porque se fosse fácil, estava todo mundo no céu já, né? Para a boda do cordeiro que desceu da terra, para reinar com Cristo. Mas é difícil. É por isso que nós precisamos de quê? Presta atenção, início da mensagem. Se eu não sou santo, eu preciso de alguém que é santo. Se eu não sou puro, eu preciso de alguém que é puro. Então eu preciso de um Salvador. Eu preciso de Cristo, de Yeshua. Eu preciso do Cordeiro que arranca o pecado do mundo. Então os hebreus, ainda segundo o Instituto Bíblico de Israel, são os descendentes de Abraão que atravessaram a Mesopotâmia em direção a Canaã. E eu posso entender com isso que também o significado espiritual é aqueles que atravessaram do mundo da idolatria para a adoração a um único Deus. Então, enquanto o mundo ainda coloca vários deuses, pastor, lá em casa não tem Maria, lá em casa não tem José, lá em casa não tem outro santo, nenhum outro santo, só quem é santo é Yeshua, só Jesus. Mas o problema é que muitos cristãos colocam outras coisas que não são físicas e começam a adorar, sim ou não? Sim ou não? Tem gente que idolatra o carro. Se o carro quebrar, ela não vai para ele. Tem gente que idolatra a casa. Tem gente que idolatra o emprego. Se perdeu o emprego, perdeu a vida, acabou. Tem gente que idolatra. E qual que é o problema da idolatria? Que é abominável. Assim, ó, não é que Deus não gosta. Não é que Deus não gosta. Não é que Deus, Ele não quer. Não é que Deus ele se sente desconfortável. Ele odeia. Figura de linguagem, tá? Ele não odeia. Mas Ele odeia. Ele rejeita. Ele abomina. É tão indecente colocar alguém no lugar de Deus na sua vida, que Deus ele abomina. Pastor, mas eu não tenho santo. Mas o que tem tomado o lugar de Deus na sua vida? O que é que tem tomado o espaço de Deus na sua vida? Eu e você não pode deixar nada tomar o espaço de Deus na nossa vida. Absolutamente nada. Olha para a sua vida, olha para a minha vida. Nós precisamos analisar essa noite antes de participar dessa mesa. Porque essa mesa é mesa de comunhão, é mesa de oportunidade, é mesa de intimidade. E eu não tenho intimidade se eu não sou diferente do mundo. Como é que eu posso compactuar com Deus e com as trevas? Como é que eu posso ter aliança com Deus e com aquele que fala mal, aquele que fofoca, aquele que mente, aquele que rouba, aquele que engana, aquele que é homicida, aquele que participa de facções? É só você ler Apocalipse, quem é que fica de fora? Aquele que é idólatra, aquele que é adúltero, aquele que é fornicador, fornicadora. Então eu preciso ser separado.
Ah, eu preciso estar longe, queridos. Pastor, quer dizer que eu não tenho que falar mais? Não. Educação é uma coisa. Agora, compactuar é outra. Estar junto, incentivar, participar, isso aí não. Mas eu posso ser educado. Tem que ser educado. Às vezes, na nossa família, nós temos pessoas assim. E nós precisamos o quê? Mostrar Deus para elas. O problema é que o crente ele quer se separar e ele perde a educação. Ele se separa de um modo de deixar de lado. Não participo mais de nada, eu estou longe. Aí eu pergunto, como Cristo vai se resplandecer na sua vida dessa maneira com a sua família? Se você está se afastando de todo mundo. Se você está se isolando. Não, agora eu venho crente, eu sou separado. Você é separado espiritualmente. É lógico, começou pornografia, começou adultério, começou engano, começou bebedeira, começou coisas inapropriadas, vícios. Você se afasta, claro, dá para ficar junto. Mas eu preciso entender que eles precisam ver Cristo na minha vida. A melhor maneira de você mostrar que um prédio está torto é edificando um reto ao lado, sabe disso? O problema é que muita gente quer apontar e falar assim, ó, o prédio está torto. Aí vem outro e fala, ó, vai cair. Ó, está inclinado. E ninguém quer construir um exemplo. Olha para quem está do seu lado e fala assim, você precisa ser um exemplo. Não, diga com fé, você precisa ser exemplo. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Cristo Yeshua, ele nunca constrangeu ninguém com a sua santidade. Já percebeu isso? Você já viu Cristo olhar para alguém e falar assim, Nicodemos, você acha que sabe muito, mas eu sou santo, você tem pecado, eu não? Ele nunca disse isso. Cristo constrangia os outros com amor. E um monte de gente aí fora hoje, cristão, evangélico, está tentando constranger os outros por uma possível santidade que acha que tem, mas não tem. Eu e você precisa constranger os outros por amor. Já viu uma pessoa constrangida? Ó, vou resumir para ficar fácil. Vou simplificar. Posso? Você já constrangeu alguém com educação? Você chegou e a pessoa começou a dizer bom dia. Aí a pessoa, bom dia. Já viu uma pessoa assim? Você chegou, foi passar o bilhete no ônibus, e aí você, o cobrador está ali distraído, coisa e tal, conversando com alguém, aí você parou, bom dia. E ele, bom dia. Nossa, ninguém fala bom dia para mim, achei que eu nem existia aqui. Você já viu alguém constrangida só por educação? Só pela educação? Imagina por amor. Cristo constrangia por amor. O problema é que a igreja de hoje quer constranger por uma possível santidade. Ela acha que é melhor. Mas eu e você não somos melhor que ninguém. Na verdade, se nós sentamos nessa cadeira que você está aí hoje, é reconhecendo que somos piores. Sabe disso? E só o reconhecimento que eu sou pior, que eu não presto, que eu não sou santo, que eu não sou digno, me faz ter um espaço a Deus. Aquele que acha que é santo, que é puro, que é digno, que não tem pecado, não pode se sentar nessa mesa. Lê depois 1 Coríntios para você ver. É por isso que toda ceia nós falamos isso. Aquele que comer e beber tem que comer e beber com discernimento. Eu preciso discernir o corpo. Eu preciso discernir o corpo do sangue. Nós falamos isso todas as vezes. Por quê? Porque eu preciso entender o que eu estou fazendo. Porque tem um monte de bobalhão que chega nessa mesa e acha que é santo. Hoje, se arruma, minha santa. Porque hoje nós vamos participar da ceia do Senhor. Porque somos dignos. Não somos. Nem eu e o pastor somos. Nós estamos longe disso. Mas é o entendimento de que não somos dignos que nos dá a oportunidade, o convite de sentar nessa mesa. Porque aquele que acha que não tem pecados, esse já pecou. Então, assim como os hebreus, 2 Coríntios, abre aí. 2 Coríntios, capítulo de número 6. Isso é muito interessante, isso é muito forte, amém?
profundo quanto você acha. Yeshua, ele nunca constrangeu ninguém pela santidade. Ele nunca quis mostrar que era melhor, por mais que ele era melhor que todos. Só que também ele nunca deixou de amar por causa da santidade. Só uma via de mão dupla. Ele nunca constrangeu ninguém porque era santo e nunca deixou de amar porque era santo. Ele constrangia as pessoas pelo amor e amava mostrando sua santidade. E hoje tem um monte de gente que quer mostrar santidade, mas de amor ela não tem nada. Logo de santidade também não tem, porque aqui os maiores mandamentos é amar a Deus e amar o seu próximo. Eu preciso compreender isso aqui. 2 Coríntios, você achou aí, capítulo 6? 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 diz assim: não vos coloquem em julgo desigual com nenhum dos incrédulos, porque que sociedade ou que aliança pode acontecer entre a justiça e a iniquidade, que foi o que acabamos de dizer? Ou que comunhão há entre a luz e as trevas? Que harmonia há entre Cristo e o maligno? Ou que união há entre o crente e o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente. Como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Parte mais importante: por isso retirai-vos do meio deles, separai-vos. Olha Deus dizendo como pai para você: se retira do meio deles, se separa, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras e eu vos receberei. Eu serei o vosso pai e vocês serão como filhos e filhas para mim, diz o Senhor Todo-Poderoso. Olha Deus te dando um toque de pai. Se eu quero ser santo, eu preciso ser diferente. Se você quer ser santa, você precisa ser diferente dos comuns. Você não pode ser igual. Você tem que se retirar, se separar do meio daqueles que fazem tais coisas, daqueles que são incrédulos, daqueles que carregam a escuridão, daqueles que são incrédulos também. Porque você é santuário, você é separado, você é separada. Então existem amizades que estão com você hoje, e se você não tomar cuidado, elas podem apagar a chama de Deus na sua vida. Elas podem apagar a luz que brilha de Deus em você. Uma laranja podre, ela estraga todo o cesto. Já viu isso? Já viu isso? Por que ela estraga todo o cesto? Porque quando está, tem um monte de gente falando nada a ver. Essa amizade aqui nada a ver, não vai. Essa condição aqui, nada a ver. Esse hábito aqui, nada a ver. Esse vício aqui, nada a ver. Esse pecado de estimação aqui, nada a ver. Deus está lá de cima falando: separe-se do meio deles. Seja diferente. Eu chamei você para ser consagrado, consagrada. Eu chamei você para ser diferente, separado, separada. Eu chamei você para andar do outro lado e você está andando junto. Eu chamei para você para pensar do outro lado e você está pensando aqui hoje, todo mundo está fazendo igual, sendo mais do mesmo. E Deus te chamou para ser diferente. A pergunta é: quando de fato nos tornaremos diferentes? Quando de fato seremos, estaremos e andaremos como Deus quer? Como de fato, quando estaremos de fato fazendo, sendo, pensando como Deus quer? Falamos terça-feira, Deus espera servos que tenham mãos limpas e corações puros. E tem gente que acha que tem um coração puro, mas os hábitos, os seus atos, aquilo que faz é imundo, é treva, não presta. Então eu preciso ter um coração puro, mas
O que é mão limpa? É fazer aquilo que Deus quer de mim. É ter hábito de santidade. É orar mais, jejuar mais, se santificar mais. E como é que eu me santifico? Ser santo é ser separado, está aí, é separando-se. Jejum é se separar. Quantas pessoas jejuam hoje? Oração é se separar. Quantas pessoas oram hoje? Poucas. De verdade, nem poucas. Intercessão, quantos intercedem? Poucas. Ser santo é ser diferente. Eu e você precisa ser diferente. Sabe por quê? Tudo que o diabo quer trazer para você, e muita gente pensa, é a morte, é ou não é? É ou não é? Talvez você ouviu isso a vida toda. O diabo quer te matar. Mas hoje o diabo não quer te matar. Hoje o que o diabo quer fazer com você é te desequilibrar. E tem gente que tem um calcanhar pequeno. Porque se pisar, ela desequilibra. Ela perde as estribeiras. Ela fala o que não deve, pensa o que não deve, escuta o que não deve, age como não deve. E quando todo mundo acha que ela atravessou, ela volta e está caminhando junto e fazendo mais do mesmo. Então eu e você precisa ter equilíbrio em nossa vida, porque Satanás está aí querendo te desequilibrar. Desequilibra com vício, desequilibra com atitude, desequilibra com pensamento, desequilibra com um olhar, olhou o que não deve, acessou o que não devia, pensou o que não devia, agiu da forma que não deveria, falou o que não deveria. Inclusive a Bíblia, ela associa o pecado daquele que mata com a língua com aquele que mata na carne, sabe disso? Aquele que fala mal do outro é comparado àquele que mata o irmão também fisicamente. De tão forte que há o poder da palavra. Então eu e você precisa ser... vou começar a pregar de novo. Eu e você precisa ser diferente. Estou finalizando. Santidade no hebraico traz um sentido de contração, traz um sentido de... Nós vamos fazer um estudo sobre isso, eu estou conversando com o Roche. Traz um sentido de quê? De contração. É como santidade é se separar, ok? Nós falamos Kadosh é ser separado, consagrado, diferente, amém? Pegou isso? Pegou isso? Então, olha aqui para mim. Santidade traz um sentido de contração. É quando Deus se contraiu, segundo os sábios judeus. É quando Deus se contraiu. Olha só. Deus, ele é tudo, amém? Ele era tudo, amém? Amém? Ele sustentava e sustenta todas as coisas. Então, ele tomava todos os espaços. Assim como a luz. Para haver trevas, tem que existir o quê? A ausência do quê? De luz. Se você não respondeu à ausência de luz, você precisa vir dos escuros. Então, para haver trevas ou haver sombra, precisa haver a ausência de luz. Deus, ele fez a santidade. O que a santidade? Se contraiu. Para que pudesse haver escuridão, trevas. Para que pudesse haver, melhorando para você, espaço. Para que pudesse haver tempo. Para que pudesse haver matéria. E nessa contração de Deus, que antes era tudo, e sustentava tudo, agora continua sustentando todas as coisas, mas deixou espaço para criar um universo. Dentro do universo, criar uma terra. Dentro da terra, criar um homem. E dentro do homem, colocar a sua semente. Você entende quão profundo é isso? Um Deus que tomava todos os espaços se contrai agora para liberar um espaço para poder construir eu e você. E os sábios vão trazer o entendimento de que Deus, ele se contrai para criar esse espaço, e a santidade vai trazer um sentido oposto também. Ou seja, vai trazer um sentido de comum. Aquele que não é santo, ele é? Aquele que não é santo, ele é?
Pecador todos somos, mas aquele que não é santo, ele é o quê? Comum. Não necessariamente do mal. Não necessariamente ele é idólatra. Não. Tem gente que é boa e não vem para a igreja? Tem gente que é boa e não vem para a igreja? Tem. Ela é uma pessoa comum. Tem gente que é boa e não conhece a Deus? Tem, eu conheço um monte. Mas ela é uma pessoa comum. Ela não é santa. Ou não está em processo de santificação. Então, o entendimento de santidade é eu ser oposto. É eu estar do outro lado. É eu ser separado. Olha só que profundo. Eu preciso entender que santidade na minha vida é eu, assim como Deus fez, mas eu me contrair das coisas ruins, das necessidades, das minhas falhas, dos meus erros, dos meus pecados, para dar espaço para quem? Se antes Deus, que era tudo, se contrai para dar espaço para nós, agora nós que queremos ser santos, temos que dar espaço, se contrair. Porque se há alguma coisa boa, quem é que diz isso? Charles Spurgeon. Se há alguma coisa boa em mim, isso não sou eu, é de Deus. Então, se eu quero algo de Deus, eu preciso me contrair e dar espaço para quem? Para Deus. Para aí sim eu ser separado. Para aí sim eu ser diferente. Para aí sim eu ser santo. Levanta suas mãos, fecha os seus olhos. O caminho, o meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia. Vem me envolver nessa noite, Senhor. Tua face eu quero ver. Quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de ver. Quero conhecer o Senhor nessa noite. Quero conhecer. Eu quero exalar mais de Deus. Se nós queremos santidade, eu e você precisa se contrair das nossas vontades. E como você disse, você respondeu, é difícil, pastor, eu sei que é difícil, porque eu também estou nesse processo, eu também estou nesse caminho. É por isso que eu devo reconhecer que todos os dias eu preciso de um Salvador. Porque mesmo tentando, como disse Paulo, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu tanto não quero fazer, esse eu acabo praticando. É por isso que eu estou aqui domingo, terça, sábado. É por isso que dentro da minha casa abro a palavra, mesmo quando eu não tenho que ministrar. É por isso que eu estudo, medito. Por quê? Porque é isso que guia os meus passos. Porque se amanhã eu não venho para a igreja, se um domingo eu esqueço de vir para a igreja e eu não procuro buscar a palavra, é eu que vou guiar a minha semana. E se eu guio a minha semana, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, eu estrago com ela. Deus pode ter preparado uma semana perfeita, entregar aqui, ó, pastor Mateus, é para você. Eu pego e destruo com ela. Por quê? Porque eu não sou perfeito. Porque eu não sou santo. Porque eu não sou verdadeiro. Porque eu não sou justo. Só há um justo. Só há um santo. Só há um verdadeiro. Só há um que é puro. Só há um que é o Cordeiro de Deus, que foi imolado e não tinha pecado para isso, porque o Cordeiro tinha que ter pecado, ou melhor, para haver sangue tinha que haver pecado, e nele não havia pecado, mas eu e você temos pecado, e ele se entregou para a morte, para que eu e você pudesse ter vida. Você entende isso aqui? A pergunta é: como vai ser a sua semana depois dessa mesa? Você vai se contrair das suas vontades?
Ou vai ficar batendo o pé e falando, eu quero, Deus entende, nada a ver. Você vai fazer a vontade de Deus, vai ser diferente, vai andar diferente, vai pensar diferente, vai andar do outro lado como Hebreu. Ou vai caminhar do mesmo jeito que todo mundo, ou vai ser mais do mesmo. Deus, Ele quer salvar a sua família. E às vezes você está esperando o pastor ir lá, quando na verdade Ele deveria usar você. E Ele quer te usar, mas você está andando igual. Aí ninguém olha e fala assim, não, ela está diferente, está pensando diferente. O maior erro do cristão ou da cristã, evangélico ou evangélica, quando começa a vir à igreja e é casada, é querer ir para casa e enfiar a Bíblia na cabeça do outro. Em vez de eu enfiar a Bíblia na cabeça dele, seja você a Bíblia. No momento em que minha esposa olhar para mim e falar assim, nossa, ele está orando mais, sabe o que ela vai fazer? Ela vai começar a orar. No momento em que ela olhar e falar assim, nossa, está buscando mais, que é mais de Deus, quer ser diferente, eu preciso andar junto. Eu vou junto, porque aquilo que é bom constrange. É como educação. Quando o outro não te dá bom dia, você chega e fala bom dia, com um sorriso no outro, o outro fica constrangido e te responde com educação, bom dia. Já viu alguém bravo, irado, não sei o quê, a pessoa está xingando, está revoltada, e você chega e fala bom dia, tudo bem? A pessoa às vezes nem responde, você repete bom dia, tudo bem? E a pessoa fica constrangida, porque na ira dela, ela esqueceu a educação. O nosso amor tem que ser assim. Não é a nossa santidade que vai constranger os outros, é o nosso amor, é o nosso cuidado. Que eu e você podamos ser assim. Sair com essa mente a partir de hoje. Se participamos dessa mesa, nós não merecemos. Mas se estamos aqui é porque Ele merecia e Ele deu o lugar dele para nós. Você crê nisso? Você crê nisso? Eu vou repetir, você crê nisso? Você vai ser diferente? Vai pensar diferente? Vai agir diferente? Se você crê nisso, vai fazer todas essas coisas, diga amém. Diga graças a Deus. Se você pode, aplaudir ao Senhor Jesus. Se coloca de pé. Aleluia! Não se esqueça, não há santidade em mim, não há santidade no pastor, não há santidade em você. Você não é melhor porque vem para a igreja, você não é melhor porque busca Deus. Nós somos diferentes, escolhidos, separados. Se nós queremos ganhar mais almas, olha para essa cadeira que está aí do lado, você viu a mensagem que está aí? Era para ser seu marido, era para ser sua vizinha. Isso aqui é um tapa na nossa cara, para eu e você entender que a gente tem que pregar mais. Às vezes com as nossas atitudes. A sua maior pregação, você não vai abrir sua boca, sabe disso? A sua maior pregação, você não vai abrir sua boca. Eu tenho um colega que é ateu. E eu verdadeiramente nunca chamei ele para vir para a igreja. Nunca falei assim, ó, vamos lá para a minha igreja. Nunca. Mas a minha atitude, eu demonstrei Cristo. Eu demonstrei amor. Eu demonstrei afeto pela vida dele. Eu orei pela vida dele, ele nem sabe. É assim que nós vamos preencher essa cadeira que está aí do seu lado. É assim que a sua vizinha vai vir. É quando eu e você parar de falar o que não deve, pensar o que não deve, ouvir o que não deve e começar a andar diferente. Eles vão olhar para nós e vão falar assim, o Elcio está diferente. Está andando diferente. Eu sei que o Elcio ia para a igreja, mas hoje ele está orando mais, está brilhando mais, está mais investido do que eu não sei explicar. Até o ponto que vão chegar e falar assim, aonde é essa igreja? Ora por mim. Por quê? Porque está vendo Deus em você. E quando isso acontecer, não se glorie, tá? Não ache que você está santo, não. Lembre dessa palavra. Não há nada de bom em mim.
Se há alguma coisa de bom, vem de Deus. Feche seus olhos. Você vai fazer uma oração que vai anteceder essa mesma. E essa oração vai ser uma oração que é diferente, porque agora você vai pedir para Deus te separar, para que você pense diferente, age diferente. Nessa mesa você vai se analisar, é diferente. É o momento que você vai ver o que você fez. Mas agora você vai pedir para o que vai vir ainda. Você vai falar: Deus, eu quero sair daqui e não ser o mesmo homem. Eu quero sair daqui e não ser a mesma mulher. Eu não quero pensar da forma que eu estava pensando. Eu não quero falar da forma que eu falava. Eu não quero ouvir o que eu estava ouvindo. Eu não quero ver o que eu estava vendo. Não, Pai. Eu quero realmente ser diferente. Eu quero ser separado. Eu quero ser escolhido. Porque eu entendi a sua palavra. Pode começar a pedir para Ele nessa noite. Feche seus olhos. Eterno, santo e bendito, alfa, ômega, princípio e fim, Aleph e Tav. Soberano e eterno, Rei do universo, Criador dos céus e da terra. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor nos falou nessa noite. E nós queremos, Senhor, nessa noite te pedir, ó Pai, se há alguma coisa em nós, ó Pai, que está fazendo com que nós pensássemos diferente, que estava fazendo com que nós caminhássemos iguais, que estava fazendo com que nós, Senhor, tivéssemos as mesmas atitudes. Afasta isso de nós, porque nós queremos andar do outro lado. Nós queremos ser como os hebreus, Senhor, caminhar diferente deste mundo, caminhar diferente do Egito, caminhar diferente da Babilônia, pensar diferente da Babilônia, pensar diferente do Egito, Senhor. Não queremos viver como o mundo vive, não queremos pensar como o mundo pensa, não queremos caminhar como o mundo caminha. Mas nós queremos ser diferentes, ó Pai. É dessa maneira que nós sabemos que o Senhor está em nós. Por isso nos instrua, nos ensina e nos capacita nesta noite, para que nós possamos, Senhor eterno, nos contrair, Pai, nos esvaziar dos pecados, nos esvaziar da vontade de fazer o que é mal aos Teus olhos, e que possamos nos aproximar de Ti, porque quanto mais próximos estamos de Ti, que é puro, que é santo, que é verdadeiro, mais puro nos tornamos, mais santo nos tornamos, mais verdadeiros nos tornamos, Pai. E isso não é nosso, não é dom nosso, isso provém do Senhor, ó Pai. Perdoa todas as vezes que nós tentamos constranger os outros com a nossa possível santidade, com a nossa falsa santidade. Perdoa-nos, Senhor, todas as vezes que nós não agimos como deveríamos e fomos uma Bíblia fechada para alguém. Pai, perdoa-nos. Nós queremos orar, Pai, sobre cada irmão, sobre cada irmã aqui nessa noite. Não importa, Senhor, o que tem desequilibrado ele ou desequilibrado ela, Pai. Um pensamento, uma atitude, Pai, uma conta, uma preocupação. Arranca isso nessa noite de nós, ó Pai, do nosso coração. Ou melhor, nos dá estrutura para lidar com essas coisas, porque Satanás vai perder mais uma vez, e nós sabemos, ó Pai, que não vamos perder a estrutura, não vamos perder o equilíbrio, Pai. Nos ensina, nos instrua, nos ajuda nessa noite, Pai. Firma os nossos passos no Seu caminho, Pai. Firma os nossos passos na Tua palavra, para que não haja desequilíbrio. Possa passar chuva, pode bater o sol, pode fazer ventania, pode fazer furacão, pode passar a tempestade que for, nós não vamos perder o equilíbrio em que há em Ti, Senhor. Cuida do meu irmão, cuida dessa irmã nessa noite, Pai. Cuida desse Teu filho, cuida desta Tua filha nessa noite, Senhor. Porque sabemos, Pai, que pela nossa força não dá. Sabemos que pelo nosso pensamento não dá, pelo nosso modo de olhar não dá, pela nossa perspectiva não dá. Mas assim como foi Davi, eu quero olhar diferente. Enquanto todo mundo olha e vê um gigante, vê um problema, eu quero ver uma oportunidade. Eu quero ver, Senhor, a Sua palavra sendo pregada, que o Senhor usa, Senhor, o louco e coloca com os sábios, que o Senhor pega aquele que não tem capacidade e coloca com aqueles que têm capacidade, que o Senhor pega aquele que é pobre, que estava no monturo, e coloca para sentar com príncipes e reis.
Aleluia! Nos capacita, Senhor. Diga assim, Senhor. Diga, eu não quero ser igual. Diga, eu não quero ser o mesmo. Diga, eu não quero estar da mesma maneira. Fala assim, Senhor. Toma os meus lábios. Diga, muda as palavras que saem daqui. Diga, Senhor, toma os meus olhos. Muda tudo aquilo que entra por aqui. Diga, Senhor, toma as minhas orelhas, os meus ouvidos, e muda tudo que entra por aqui. Diga, Senhor, eu quero ter os meus sentidos. Eu quero ter os meus sentidos ligados, direcionados e alinhados com o céu, com o teu trono. Por isso, muda-me. Diga isso nessa noite. Muda-me, Senhor. Muda-me, Senhor. Muda-me, Senhor. Vestir as roupas da santidade e mergulhar. É o que nós queremos, Senhor. Muda a nossa vida. Tenho sede de Deus. Quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Se o meu corpo errar no caminho, Meu coração, o meu coração clamará por ti. me abraça. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver. Tua face eu quero ver. Tira as roupas da É o que nós queremos santidade essa noite, Senhor. e mergulhar no santo dos santos. Tenho sede de Deus. Quero conhecer, Eu quero exalar. eu quero exalar mais de Deus. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Talvez você já venha há muito tempo. Talvez você veio pela primeira vez. Mas se você nunca aceitou a Jesus, eu tenho que fazer isso porque eu prometi para alguém ontem que eu faria, tá? E não é porque essa pessoa não veio que não vai ter esse aviso. Vai ter. Porque eu cumpro com aquilo que eu falei. E Deus cumpre com o chamado que dá. Amém? Se você nunca aceitou a Yeshua, a Jesus como seu único, feche seus olhos todos. Se você nunca aceitou a Jesus, a Yeshua HaMashiach, Jesus ungido, como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Se você nunca foi a uma igreja ou nunca levantou a sua mão e quer fazer isso nessa noite, eu tenho esse convite para você. Você vai levantar a sua mão direita. Está todo mundo de olho fechado, só eu vou te ver. Eu quero orar por você. Você vai levantar a sua mão direita, dizendo, eu quero fazer isso, pastor. Se você já aceitou a Cristo, a Yeshua, o ungido, o Mashiach, mas em algum momento você parou de servir, você parou de ir à igreja, você parou de ler a Bíblia, você parou de ser quem deveria ser. Ou talvez você até veio para a igreja, mas você parou de se separar. O diabo colocou um desequilíbrio tão grande na sua vida que você começou a olhar e achar que é comum. E às vezes nós estamos dentro da igreja, mas estamos desviados, não da presença, mas do propósito de Deus. Eu posso me afastar do propósito de Deus e estar dentro da igreja, posso sim. Deus chamou Jonas para pregar para os ninivitas, o pastor pregou isso 2 semanas atrás. Jonas podia entrar dentro de uma sinagoga ou dentro de uma igreja e ficar lá dentro escondido. Ele não estaria afastado da presença, mas estaria afastado do propósito. O propósito era pregar aonde Deus mandou. Se você é essa pessoa nessa noite, quer se reconciliar com o Eterno, levanta sua mão direita, eu quero orar. Não posso sair daqui sem orar pela tua vida hoje. Todos estão na graça? Feche seus olhos que agora quem vai orar sou eu.
Rei eterno e soberano, alfa, ômega, princípio e fim, alificável. Assim como foi dito ontem, e assim como está sendo dito agora, Pai, o convite está sendo feito. Toma, Senhor, nesta noite os céus e a terra por testemunhas que nessa noite eu fiz a minha parte. Conforme o Senhor me instruiu, eu fiz o convite, eu fiz o apelo. E nesta noite, Pai, nós reconhecemos que precisamos da Tua presença. Reconhecemos que precisamos da Tua, Pai, da Tua unção, do Teu poder. E que em nós não há nada de bom. Tudo que há provém do Senhor. Por isso, Senhor eterno, abençoa cada vida que está aqui nessa noite. Abençoa cada vida que não pôde vir também, meu Pai. Traga em paz e segurança e enche essas cadeiras, Pai. Não porque queremos quantidade, não queremos. Mas porque queremos qualidade. Pessoas sedentas, para que a Tua palavra mude, transforme, restaure como ela faz, Pai. Para que a Tua palavra purifique, para que o Teu sangue traga entendimento e renova em nós. Essa é a minha oração. Assim eu te agradeço e a nosso Deus Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo Filho. Amém. E graças a Deus. Se você quer, diga amém. Amém. Diga amém. Amém. Diga graças a Deus. Será que você pode aplaudir ao Eterno, nosso Salvador e nosso Senhor? Vamos receber o pastor.